Novos números da Conab para o campo. No programa de hoje você vai ver que a perspectiva de uma grande safra de grãos ganha força com o avanço da colheita da soja e o plantio da safrinha de milho dentro da janela ideal. Você vai ver que aqui em Sapezal, essa área que antes produzia 30 sacas de soja por hectare, dobrou a produção, usando como recurso uma forrageira que promete revolucionar. Nós vamos mostrar algumas das novas tecnologias para a agricultura apresentadas por pesquisadores em um dia de campo em Itiquira, no sul do estado. O MT Rural veio conhecer uma cooperativa de piscicultores na região sudeste do estado. Aqui são processados 4.000 quilos de peixe ao dia. Olá, bom dia. Bom dia. A piscicultura tem garantido a renda de pequenos produtores no sudeste do estado. Eles fazem parte de uma cooperativa que vem ganhando espaço no mercado e precisa aumentar a produção. Numa região rica em lavouras, o Wilson decidiu apostar em outro segmento. Ele arrendou esta área e investiu na piscicultura. Na propriedade em Pochorel são quase 30 hectares de lâmina d'água que abrigam 40 viveiros de peixes. Os alevinos vêm de criadores de municípios como Alta Floresta, Nova Mutum e Guiratinga. Eles chegam em média com 10 centímetros de comprimento e vão direto para estes tanques. É o berçário, onde permanecem por até 120 dias, conforme a época do ano. O peixe que ele chega em dezembro, a gente com de 60 a 90 dias, a gente já consegue fazer, já mandar ele para engorda. Agora o alevino que ele chega lá em março, abril, já é um alevino que ele vai passar todo aquele período mais frio nos berçários. Então ele chegando em maio, a gente vai conseguir mexer com ele lá em agosto ou setembro, mandar ele para engorda. Quando atingem os 25 centímetros, os peixes são transferidos para os viveiros de engorda, onde ficam até alcançarem o tamanho e o peso ideal para o abate, 65 centímetros e cerca de 2 quilos. São aproximadamente 14 meses de espera no caso da espécie escolhida pelo piscicultor, o pintado amazônico. Ele é um híbrido, da onde é originário do cruzamento do Caxara, a mãe Caxara, e o pai é Jundiá. A ideia é de fazer esse cruzamento, fazer com que você tenha um peixe com um padrão de qualidade da carne de um surubim, que é o pintado, e ele ter assim uma facilidade de você domesticar ele, que no caso traz essa característica do Jundiá. Por ano saem da propriedade algo em torno de 200 toneladas de pintado. A produção tem destino certo. Este frigorífico em Primavera do Leste, mantido por uma cooperativa de piscicultores. Além de Wilson, a entidade conta com 165 associados de 7 municípios de Mato Grosso. 85% são pequenos produtores que possuem entre 1 e 5 hectares de lâmina d'água. A cooperativa foi criada há 10 anos. O frigorífico construído há 5 e já tem o selo do Serviço de Inspeção Federal, o que permite a venda do produto dentro e fora do Brasil. Quando chegam dos viveiros, os peixes vão para uma câmara coberta de gelo. Depois de 24 horas, entram na linha de produção, mas só após a inspeção feita pelo Edir. Receber o peixe, ver a temperatura desse peixe, ver que tipo que esse peixe chegou, como que ele chegou, se ele está em condições de ser armazenado ou não. Tudo ok? O produto vem para esta máquina onde é feita a lavagem com água clorada. O sistema de água clorada ele permite que você elimine essas bactérias que possam estar ao redor do pescado. A próxima etapa é a retirada das vísceras e a limpeza. Além do peixe inteiro, também são feitos os cortes como filés, ventrechas e postas. O frigorífico tem capacidade para processar até 6 toneladas de peixe por dia, mas atualmente processa em média 4. O pintado representa 30% deste volume, o tambaqui 65% e o piau 5%. A produção mensal do frigorífico gira em torno de 90 toneladas que vão para municípios de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Para este ano, a expectativa é aumentar em pelo menos 15% este volume. Nós iniciamos aí com uma parceria de fornecimento de ração que possa ajudar esses pequenos piscicultores a produzir mais,
que o objetivo principal é desenvolver essa agricultura familiar. E dentre isso, um dos projetos é incentivar a criação de peixe com maior escala, que nós precisamos na indústria para poder estar aumentando essa produção. E vão até março as inscrições para a pós-graduação em Piscicultura e Processamento de Pescados na UFMT em Cuiabá. O curso começa em junho e termina em maio de 2019. Informações pelo telefone 65-3615-8633. E a criação de peixes também é um dos treinamentos oferecidos pelo Senar. Veja então a programação para os próximos dias em algumas cidades. Em Juína tem curso sobre o desenvolvimento da piscicultura. Dura toda a semana. Informações no Sindicato Rural da cidade. E nos próximos 3 dias tem instrução sobre a fabricação de utensílios com o uso de fibras de bananeira. Será em Guarantã do Norte. E em Canarana, inscrições abertas para quem tem interesse em secagem e armazenamento de grãos. O curso começa no dia 20 e na semana do dia 27 tem treinamento para classificadores de soja e milho. Informações no Sindicato Rural de Canarana. Confira agora algumas notícias da semana. Em janeiro foram vendidas cerca de 2.800 unidades de máquinas agrícolas e rodoviárias no país. O resultado é cerca de 74% superior ao primeiro mês do ano passado. Já no comparativo entre janeiro e dezembro, houve queda de 33%. Em dezembro foram vendidas mais de 4.200 máquinas. Foi divulgada a primeira estimativa de produção de algodão para a safra 17 e 18. De acordo com o Comitê Consultivo Internacional de Algodão, a produção mundial deve crescer 2%, atingindo cerca de 23 milhões de toneladas. O consumo de pluma também será maior, totalizando cerca de 24 milhões de toneladas. A queda nos estoques mundiais está prevista em quase 5%. Com alto consumo e baixa do material estocado, as cotações internacionais da pluma tendem a subir. Alta produtividade em solos arenosos. Depois do intervalo, você vai ver como alguns agricultores conseguiram driblar o desafio de produzir em terras mais pobres. Que preocupa: a violência no campo. Esta semana, a ProSoja e a Secretaria de Segurança do Estado assinaram um termo de cooperação para combater o problema. O objetivo desta parceria é diminuir os crimes que resultam em roubos de defensivos e equipamentos agrícolas, além do furto de animais, como o gado de corte. De acordo com a Polícia Civil, quase 1.000 ocorrências como estas foram registradas desde 2015 em áreas rurais do estado. Entre as ações previstas estão o rastreamento e monitoramento dos defensivos e maquinários, com selos de identificação das fazendas. Cuidados na pulverização e uma boa cobertura de solo, medidas importantes que podem interferir no rendimento de uma lavoura. Temas que estiveram nos dias de campo realizados pela Fundação Mato Grosso. A nossa equipe conferiu. O equipamento simula uma aplicação de agrotóxicos. Conforme o bico usado e a velocidade do vento, o alvo pode não ser atingido como esperado. Risco de prejuízo para o bolso e também para o meio ambiente. No caso, eu coloquei uma ponta que pulveriza gotas de média para grossa, então a gente não vê nenhum tipo de pulverização saindo do simulador, apesar de a gente ter um vento aqui na casa de 6 km por hora. E quando eu faço a troca por uma ponta que oferece uma condição de gotas mais finas, ela causa o efeito da deriva. Então as gotas levam as gotas são levadas pelo vento para fora da máquina, simulando o efeito que acontece das gotas saírem da lavoura e encontrarem uma área externa onde elas não deveriam estar. A escolha do adjuvante também tem influência direta nos resultados da aplicação. A gente tem pulverizações onde a gente busca o máximo de espalhamento, muitas vezes para inseticidas e para fungicidas, onde eu preciso ter o máximo de cobertura, mas tem situações em que esse espalhamento maior pode não ser benéfico, como a aplicação de alguns tipos de herbicida. Então é preciso que o agricultor aprenda a selecionar o produto correto, o adjuvante correto para cada caso, dentro da mistura que ele vai fazer para pulverização.
O manejo químico da lavoura foi um dos assuntos dos dias de campo realizados pela Fundação Mato Grosso. Outro destaque foi o estudo que reforçou as vantagens da rotação de culturas e os benefícios da palhada. Nesta área experimental foi plantada soja por 9 anos consecutivos, ou seja, o monocultivo. Já nesta outra área foi plantada a soja em uma rotação de cultura, com a crotalária, braquiária, milho, milheto. Quer dizer, aqui tem mais palhada, o que contribui para a proteção e o enriquecimento do solo. Na última safra, a lavoura em sistema de rotação produziu 12 sacas de soja a mais que a outra. No período da pesquisa, teve ano em que a diferença chegou a 30 sacas. Nós avaliamos aqui sempre a mesma cultivar de soja, mesma data de plantio, mesma adubação, não muda nada no manejo, exceto se eu tenho mais ou se eu tenho menos palha. Então, quando nós temos mais palhada, a gente vai ter sempre uma soja mais bonita, uma soja com uma produtividade muito mais estabilizada. Nós também temos um outro grande benefício que aumenta a atividade biológica do solo ao longo do tempo, ou seja, nós conseguimos dar mais vida a esse solo, tornar ele mais biologicamente ativo ao longo do tempo. E quem planta em solos mais arenosos conhece a importância de uma boa palhada. Essas áreas dão trabalho e exigem um manejo diferenciado. Quem consegue superar este desafio comemora. Veja exemplos que vêm lá da região oeste. Uma imensidão verde de encher a vista. E olha que a lavoura foi cultivada em solo arenoso, que é mais pobre em água e nutrientes. O seu Sérgio conseguiu driblar estes obstáculos apostando em rotação de culturas e uma boa cobertura. A pessoa tem que ter coragem para produzir em solo arenoso, devido que a areia ela não aguenta tanta umidade igual na terra vermelha, né? No solo mais argiloso, né? E qual que é o sistema adotado pelo senhor para conseguir absorver um pouco essa umidade? Plantar um ano em ano, deixar a terra fazendo matéria orgânica com braquiária, com crotalária e outros leguminosas, outros qualquer cultivar que deixe tampado o solo, né? Como a gente estava olhando antes ali embaixo, choveu ontem à tarde, ainda hoje está úmido, que você aperta as braquiárias, assim, as crotalárias tem muita umidade ainda. A fazenda do seu Sérgio tem 1.500 hectares, metade é arenosa. Com os investimentos em forrageiras, ele conseguiu aproximar a produtividade da lavoura com as áreas mais argilosas, as melhores da propriedade. A terra arenosa ela produz menos que a terra argilosa. É em torno de 10, 15% a menos. E ainda assim está compensando para o senhor? Está compensando, sim, porque o custo meu hoje, meu ao menos, é em torno de 42 sacos por hectare. E eu acredito que eu colho 50 sacos por hectare nessa área. Nesta outra fazenda, o solo arenoso também era um problema. O motivo, a baixa produtividade da soja. O Rajan estava desanimado, já tinha tentado recuperar o solo cultivando outras culturas, mas não viu vantagens. A solução para ele foi esta forrageira, o estilosante. Isso aqui é uma área que a gente produzia 30 sacos, 38, foi o máximo que a gente conseguiu aqui. Com cobertura, com milheto, com braquiária, com... Tentou vários recursos. Várias coisas aqui. E a gente já estava partindo para plantar eucalipto aqui nessa área que é muito arenosa. E surgiu essa nova não, ela é antiga, mas na agricultura a gente conheceu há 2 anos atrás, eu conheci pelo menos, e realmente é um negócio espantoso, fantástico. A satisfação está estampada no rosto do agricultor que plantou estilosante em 120 hectares. O cultivo foi feito em 2015 e a área só voltou a ser semeada com soja nesta safra. Uma área que não produzia 30 sacos, hoje com a carga que tem essa soja... Pela quantidade de vagens aqui na ponteira... Aqui tudo, não tem explicação. Isso aqui, acima de 60 sacos, é lógica, é praticamente certo. Animado com o resultado, o Rajan quer testar agora o desempenho da cobertura com estilosante em solos mais argilosos. Para essa área experimental de 25 hectares de terra vermelha, foram necessários 12 quilos de sementes por hectare. Para essa proporção, o produtor investiu R$150. A forrageira foi plantada no início de janeiro e só vai atingir 1 metro de altura, que é o tamanho ideal, em dezembro. Agora, essa área volta a produzir mesmo daqui a 1 ano e meio. Tempo necessário para o solo repor os nutrientes. Vale a pena você deixar de
fazer um plantio um ano e o outro ano você vai ter o lucro. Não vai empatar o valor que você colocou em cima de uma arenosa e vai ganhar dinheiro. Assim como nós podemos ter bons resultados com estilosantes, nós podemos ter bons resultados com a braquiária devidamente usada, bons resultados com o milheto, bons resultados com a crotalária. É uma ferramenta valiosa, é uma leguminosa que consegue acrescentar, introduzir nitrogênio significativo ao solo. O solo arenoso tem uma carência de nitrogênio porque tem baixa matéria orgânica. Então, estilosantes também tem alguns efeitos sobre nematóides. Então, estilosantes é uma ferramenta para compor uma estratégia de manejo do sistema de produção parê. Eu não consigo colocar estilosantes e ter uma massa significativa só na pós-colheita da soja. Eu vou precisar de 1 ano, 18 meses para esse estilosante desenvolver e trazer todo o seu benefício. Ou seja, o estilosante tem que estar inserido dentro de um planejamento no sistema de produção. E na próxima sexta-feira tem dia de campo sobre o cultivo de soja em solos arenosos em Campo Novo do Parecis. Informações pelo telefone 65 3644 4215. Uma safra maior que a prevista, a Conab aumenta a expectativa com o desempenho do campo e você vai ver como a colheita da soja movimenta as fazendas e une famílias que vivem da agricultura. Mais de 219 milhões de toneladas. É a nova projeção da Conab para a safra de grãos no Brasil. Pois é, para Mato Grosso a estimativa é de 56 milhões de toneladas. Um dos destaques é o milho. O plantio chegou a 46% da área prevista. O seu Édio verifica as sementes e retoma o plantio da safrinha. O cultivo na fazenda segue o ritmo da colheita. Sai a soja, entra o milho. Até agora foi plantada uma área mais ou menos de 120 hectares, vai ser plantado um total de 500 hectares e a gente espera terminar até dia 18, 20 de fevereiro, a gente espera ter terminado já o plantio do milho. O Júlio é sobrinho do seu Édio e ajuda nos trabalhos. Nos últimos dias, o excesso de chuvas preocupou. Ocorreu uma chuva muito pesada e o solo não tem a capacidade de reter toda essa água, não, é o que acontece aqui mais ou menos nessa baixada, acabou lavando um pouco a palhada, né? Aqui no acumulado as últimas 2 semanas em torno de 400 milímetros, mas a gente vem conseguindo realizar bem. Chove geralmente à noite, de manhã abre sol e à tarde a gente consegue colher. Não seria a umidade ideal do grão, mas a gente tem que realizar a operação para poder entrar com o plantio do milho safrinha dentro da janela recomendada, né? Este ano a expectativa é de que todos os milharais em Mato Grosso sejam plantados no período ideal, que vai até o fim do mês. Os novos números da Conab projetam uma área de 4 milhões de hectares, com produção estimada em quase 23 milhões de toneladas do cereal. O seu Édio quer fazer a parte dele. Espera colher mais de 100 sacas por hectare, mas sabe que uma safra muito volumosa também tem seus reflexos. Esse é o problema de todos os anos do milho, né? O milho, você dá safra boa, não tem preço e não tem armazém. Porque no ano passado foi o contrário. Deu safra baixa e o preço estava bom daí. E esse ano pode ser o contrário. Mesmo assim, a esperança fala mais alto depois da quebra do ano passado, quando o agricultor colheu 40% a menos do que previa. Começar bem a safrinha tem um peso muito maior do que as preocupações com o futuro. É o primeiro passo para que logo possa mandar boas notícias para os parentes que vivem no Rio Grande do Sul. Esse ano sai notícia boa, finalmente. Vai dar para ir visitar os gaúchos lá esse ano. E para a soja, carro-chefe dos nossos campos, a perspectiva também melhorou. E com a colheita chegando a 45% total, a esperança fica maior. É um espetáculo. Quando vista do alto, a colheita da soja impressiona. Num vai-vem sincronizado, as máquinas levantam poeira, abrem avenidas no meio da lavoura. Uma imagem marcante que simboliza a dimensão de uma safra que tem tudo para ser histórica. Mais de 30 milhões de toneladas do grão, segundo a Conab. E a qualidade da soja também, de uma maneira geral, tem sido muito boa. Então, é a safra da retomada do crescimento em Mato Grosso. Na fazenda do seu Ivan, em Nova Mutum, as colheitadeiras aproveitam o sol e avançam.
Com 40% dos 3.380 hectares já colhidos, o agricultor confirma que esta é uma safra diferenciada. Depois dos problemas enfrentados com a seca no ano passado, desta vez não faltou chuva e a lavoura respondeu. Eu acho que essa aqui é muito boa. É um ano bom demais de produção. Mas uma boa safra não depende apenas da ajuda do tempo. É preciso, claro, muito trabalho e também investimento. Aqui na fazenda, por exemplo, a aposta aumentou em adubação e também correção de solo. E o resultado aparece agora na colheita. As médias alcançadas até aqui são as melhores já registradas na propriedade. Mas no campo, otimismo e cautela andam lado a lado. Afinal, ainda tem muito trabalho pela frente. O ano passado eu fechei com 58 de média geral. Esse ano até agora, teve áreas de 5.200 quilos por hectare. Teve áreas de, digamos, em sacas de 80 sacas, teve de 70, agora essa aqui está produzindo 65 sacas por hectare, 67. Mas ali na frente, mais para frente, eu vou ter áreas de 50, tem de 48, não é tudo um mar de rosa também, né? Tem umas partes boas, umas partes ruins, só que nós temos um clima, uma previsão para frente que o risco nosso é alto de chuva, diz que depois do dia 12 é para invernar o tempo. E eu vou ter bastante soja pronto já para essa época, né? Preocupações à parte, o seu Ivan tem um motivo especial para nunca esquecer desta safra. No comando de uma das 4 colheitadeiras está o filho Gabriel. O estudante de agronomia aprendeu de pequeno a importância da agricultura e vai seguir os passos do pai. Desde criança o pai criou a gente aqui na fazenda, aqui, brincando nas colheitadeiras, no meio de soja, aí, vindo pro campo aqui, e foi pegando só gosto, né, e querendo mais e mais, daí estamos aí hoje. E a estreia não poderia ser melhor. É um privilégio, né? Você já está começando com o pé direito e ainda tem tudo dando certo, né? E graças a Deus o clima está ajudando também, né? Tá tudo indo bem. Numa atividade cercada por incertezas, a sucessão familiar é um dos pontos que geram apreensão. Na fazenda do seu Ivan e da dona Doris, mais do que uma safra cheia, é a certeza da continuidade da história no campo, a maior das colheitas. Fico contente também, porque quando eu era mais novo, o pai também comprou uma máquina nova e me deu para mim trabalhar. E me colocou na primeira vez que pegou a máquina fui eu. E aí eu fiquei todo ansiado, me parece eu me vendo lá também. É uma realização de um sonho, né? Muito bonito. O MT Rural fica por aqui. Até semana que vem, uma semana produtiva a todos. Sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Tchau!